Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, módulo 13, terceiro ano, Relações Internacionais e Comércio Global. Vamos falar um pouquinho sobre o que? Sobre globalização, né? Como que acontecem essas relações internacionais entre os países, né? Se são internacionais, são entre os países, como é que se dá isso? Para começar, temos aqui um texto fabuloso aqui que fala sobre, não é o texto, né? Fabuloso, né? Fala sobre um vídeo fabuloso, um documentário fabuloso, que é o documentário do Milton Santos, né, por uma outra globalização. Vou colocar o link do vídeo junto com o link da aula, tá? Então depois vocês, quem tem acesso à aula, vai poder ver o link desse documentário que eu recomendo vocês assistirem do início ao fim, que é quando o Milton Santos, né, magistralmente fala sobre essa globalização que nós estamos vivendo, né, como sendo uma globalização dividida em três, né? A globalização tem que ser vista por três partes. Uma, como eles acham que a gente tem que ver, né? Ou seja, o mundo como uma fábula, que é uma maravilha. Mas aí ele fala também que existe a globalização como de fato ela é, né, como uma coisa perversa, como uma coisa ruim. E também ele sugere que pode acontecer uma outra globalização, né, como que ela pode ser, como que você pode vivenciar ela. Ou seja, a globalização não é algo que você simplesmente quer ou não quer que aconteça, ela acontece. E a forma com que você vai se envolver com ela, como que os países vão se envolver com ela, é que ele discute nisso aqui, né? Então ele fala de diversos pontos, fala de tecnologia, né, que essa tecnologia se impôs, né, ela não pediu permissão para acontecer, ela se impôs, ela entrou em nossas casas, todo o desenvolvimento tecnológico em todos os setores, na comunicação, na indústria, na agricultura, né, como que os países desenvolvidos empurraram esses produtos, essa inovação tecnológica na goela abaixo dos países subdesenvolvidos, né, tornando eles cada vez mais dependentes ainda dos países desenvolvidos. Vai falar sobre cultura, né, como que houve essa difusão de um modelo de consumo, principalmente consumo ocidental, né, aquela necessidade de comprar, você é aquilo que você compra, se você não compra nada, você não é nada, né? Mas da mesma forma a gente pode ter uma nova globalização, como que dizendo não a essa padronização cultural, mas muito bem a gente aprendendo com outras culturas, então é a forma com que a gente vai lidar com essa coisa toda. Fala da democracia, né? E essa democracia chegou a todos por essa rede, né? Pela internet, mas isso também é um problema sério, porque às vezes a democracia ela vem travestida, né? Ela vem misturada, às vezes um regime totalitário vem escondido por trás de uma democracia, pela falsa ideia de democracia, né? A gente vê isso acontecendo muito, né? O termo democracia ela acaba se esvaziando, né, de conteúdo, porque quando a gente vê que ao invés de pensar num coletivo, né, no interesse coletivo, acaba sendo para proveito de alguns pequenos grupos, né, de algumas pequenas oligarquias. E aí aqui no final fala sobre essa outra globalização, como que ela pode ser, como que a gente pode buscar, né, uma globalização mais correta, né? Nessa época de pandemia nós percebemos isso, né, como que os mesmos instrumentos que dominam, né, a cultura, como pode ser usado também para você se proteger desses avanços desse capitalismo tão feroz que tem aí. Então vamos lá, vamos começar aqui entrar de vez na aula. Não esqueça que eu vou botar esse vídeo para vocês e vejam, pessoal, vejam, porque é muito bom esse vídeo, tá? A reflexão que ele faz ela é fantástica. Nova ordem mundial, né? A ordem mundial seria, né, esse período que a gente está vivenciando, de quem é que manda, quem é que tem essa influência, né? Quais são os países que são considerados potências. Então depende muito do contexto que está se falando, né? Hoje em dia nós vivemos aí um mundo, a ordem mundial hoje é uma ordem unimultipolar, né? Por quê? Porque ela é unipolar do ponto de vista estratégico militar. Então você vê os Estados Unidos é a grande potência,
mas quando você vê pelo lado do capitalismo, né, da economia, a gente vê que não é só os Estados Unidos que é visto como potência, mas tem uma série de países, o Brasil também figura entre eles, que mostra muito bem que seria esse mundo multipolar. No período da primeira Revolução Industrial, o que nós tínhamos ali? Ou até antes, né, se a gente olhar antes da Revolução Industrial, o período lá das grandes navegações, nós tínhamos lá Portugal e Espanha, né, que dominava o comércio mundial ali daquela época das grandes navegações. Então, dentro daquele contexto histórico ali, podemos dizer que Portugal e Espanha, sim, eram os países que tinham esse poder na velha ordem mundial, e bem velha mesmo, antes da Revolução Industrial. Quando acontece a Revolução Industrial, então estamos falando aí, né, finalzinho do século XIX, aí, finalzinho do século XVIII, virada do século XVIII para o século XIX, aí já tem uma mudança, né, bastante marcante aí. Você tem aí um final de século XIX com o início de século XX aí, com uma segunda revolução também acontecendo, mostrando bem forte aí que quem passa a dominar naquela época ali, principalmente a Inglaterra, seguido da França, né? Então, nessas primeiras décadas do século XX, foi meio que conturbado, né? Nós tivemos aí 2 guerras mundiais, 1914 a 1918, depois a Segunda Guerra de 1939 até 1945, né? Então, nós temos uma primeira década do século XX, não só de problemas de ordem política, né, que aí no caso as guerras, mas também de ordem econômica. Não esqueça que nós temos aí nesse período aí uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, de 1929, que ficou no meio desse pacote aí, né? Primeira guerra, crise mundial, depois vem uma segunda guerra, mostrando que essa primeira metade, né, essa primeira metade do século XX aí foi bastante conturbado. Então foi um século de bastante incertezas, né, de muitas mudanças, não só de ordem geopolítica, mas também de ordem econômica. Então, e aí a gente, quando passa para a segunda metade, então a gente vê aí que a gente vê os Estados Unidos passando a controlar, sendo conduzindo mais essa política aí, né, nessa era aí que eles cresceram bastante, né? Não esqueçam que a guerra não chegou até o território dos Estados Unidos, território que eu não digo aqui no país em terras contínuas, que claro, chegou até a base naval de Pearl Harbor no Havaí, mas não chegou até a América. Então eles ganharam bastante com isso aí. Então depois a gente entra aqui, ó, vendo esse mapa, né? Depois dessa conturbada primeira metade do século XX aí, nós entramos aí num período de bipolarização, né? Inglaterra e França, né, arrasados economicamente, saem do cenário internacional de grandes potências e ficam aí de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Então a gente entra naquela época do período bipolar, né, da ordem mundial, da ordem bipolar, sendo a disputa aí entre de um lado o capitalismo e do outro lado o socialismo. Essa linha vermelha que a gente vê aí era a famosa cortina de ferro, né, aquela que separava esse mundo aí, esse bloco, ficando de fora aí. A gente vê que o Iugoslávia está destacado, porque a Iugoslávia, eles aceitaram o socialismo, mas não aceitaram a influência, né, da União Soviética. Por isso que eles ficam de fora. Também a Albânia fica de fora aí, ó. Esse período aí, né, ficou marcado por dois fatos marcantes, bem marcantes mesmo, que mostrou ao mundo que isso aí era uma coisa terrível, né? Qualquer conflito entre esses dois blocos poderia levar até o fim da humanidade. Uma foi a corrida armamentista, né, com a produção de armas cada vez mais potentes, e a outra foi a corrida espacial, né? Aquela história de o homem pisar na Lua era uma coisa tão bonita, olha, o homem vai pisar na Lua, mas muita gente aqui sabia que o levar o homem à Lua nada mais era que a corrida armamentista também, que era uma forma de você estar testando foguetes, né, de quão longe esse foguete chega. Ou seja, se ele chega até o espaço, se ele chega até a Lua,
é a distância mais do que suficiente para chegar em qualquer ponto do planeta. Então qualquer rusga, qualquer conflito poderia levar, né, qualquer desavença poderia levar de fato a um conflito militar entre as duas potências. E eles sabiam muito bem disso, né? Mas faziam questão de ficar financiando guerra dos outros só para ficar mostrando o poder deles, poder de influência, é o que nós chamamos da Guerra Fria. Essa guerra era fria, não houve uma guerra quente, vamos dizer, entre eles dois, entre esses dois países. Mas eles envolveram sim questões dos outros, né? E todo mundo sabia que, por exemplo, o conflito entre as Coreias, o conflito do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, tudo tinha um dedo desses dois países. O conflito entre Irã e Iraque, a mesma coisa. Sempre um lado apoiando o lado contrário do outro. Então, diversas disputas, como está no texto aqui, mostrou essa polarização feita por esses dois aí. Com o fim da Guerra Fria, né, nós temos aí a famosa queda do Muro de Berlim, começa, mas não foi só a queda do Muro de Berlim que mostrou o enfraquecimento da União Soviética. Não esqueçam que antes até da queda do Muro de Berlim, um fator muito importante já estava mostrando dois fatores na verdade estavam mostrando esse enfraquecimento. Primeiro, vamos dizer que foi a retirada das tropas, né, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, que já estavam lá desde 1979 e foram retirados em 89. E depois foi a própria mudança, né, do partido ali, onde, com a chegada do Mikhail Gorbachev, né, era um político que nunca pensou em acabar com a União Soviética, muito pelo contrário, ele queria fortalecer, ele queria colocar a União Soviética de novo no patamar de grande potência, que já estava perdendo para os Estados Unidos, visto que a União Soviética tomava conta de todos os setores, né, tanto só da ordem social, mas da ordem política, da ordem econômica, da ordem industrial, tudo. Enquanto que os Estados Unidos não, por ser um país capitalista, a economia ficava na mão dos capitalistas. Então, o governo teve muito mais recursos para poder investir largamente em tecnologia. Então, até na questão das armas, a União Soviética já estava ficando para trás. Então, o Gorbachev viu que era hora de mudar aquilo. E aí, ao criar as duas grandes leis, né, dois pacotes de mudança, que foi a Perestroika e a Glasnost, aí isso fez com que houvesse assim, um ar de liberdade, né? Houve um afrouxamento daquela política muito fechada da União Soviética. A Glasnost, para a gente não esquecer, a Glasnost foi a transparência política, né? Foi essa maior abertura política, enquanto que a Perestroika foi a reforma econômica. Então, para você fazer uma reforma econômica, ou seja, voltar a fazer comércio internacional, tinha que tirar aqueles políticos da velha guarda, aqueles políticos que não queriam essa mudança. Então, por isso foi necessário primeiro uma reforma política. E essa foi a Glasnost. E aí, com a Glasnost sendo feita, passa a se fazer a reforma econômica tão pretendida assim pelo Gorbachev. Só que algumas repúblicas ali que já ficavam unidas por causa de uma pressão, perceberam que essas ações seriam um certo afrouxamento. E aí começou o processo de independência, começando pelas 3 repúblicas bálticas, né, a Letônia, a Lituânia e a Estônia, e aí depois foi um efeito dominó, né? A própria Rússia, a mais importante das repúblicas, também fez a sua independência, então isso aí foi um castelo de cartas aí que desmoronou. Então, com o fim da Guerra Fria, né, pela fragmentação da União Soviética, inaugurou-se uma nova ordem mundial, né, de poder global, fazendo com que aquele período anterior ficasse conhecido como a Velha Ordem, ou seja, a Velha Ordem ficou sendo conhecida aí a Ordem Bipolar. E estamos hoje nessa nova ordem mundial, na qual é a economia a grande força, né? Então está aqui, ó, os poderes geopolíticos e bélicos se mantiveram concentrados nas mãos de potências tradicionais, sobretudo dos Estados Unidos. Por isso que eu falo que, se a gente olhar só a parte militar, a grande força é os Estados Unidos, mas não é a única força, cuidado com isso. A Rússia também tem sua força militar, ainda tem seus mísseis nucleares tranquilamente, mas incontestavelmente os Estados Unidos acaba liderando aqui. Mas a gente vê uma grande mudança na parte econômica, né? A parte econômica ela ganha força, e aí instituições foram criadas para
dá suporte a tudo isso, né? Então a ONU ela vem para suportar a questão, né, da geopolítica, de tentar regular a política entre os países, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, vem para regular a economia mundial, já que antes da OMC nós tínhamos o Acordo Geral de Tarifas, que era o GATT, só que o GATT não tinha um poder decisório, não tinha poder de punição. Já o OMC sim, o OMC tem, né? Então quando tem algum problema de ordem econômica no mundo, a OMC vai lá e ela acaba julgando aquele problema, impondo até sanções econômicas para um país que não se submeta, né, ao que for decidido pelos demais participantes. O GATT não tinha esse poder. Enquanto que a ONU foi criada para tentar impedir uma nova guerra mundial, uma terceira guerra mundial ou outros conflitos. Não funcionou muito, né? Nessa parte a ONU não funcionou muito, porque diversos conflitos militares aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aí a Guerra do Golfo, né, na década de 90, nós tivemos aí a Guerra Irã-Iraque na década de 80, nós tivemos a invasão do Iraque pelos Estados Unidos no ano de 2003, né, a invasão do Afeganistão em 2001, logo após ali o atentado às Torres Gêmeas também. Então nessa parte aí a ONU eu acho que fracassou, né? Mas em contrapartida algumas agências criadas por ela fazem um trabalho perfeito, né, como a Acnur, que é aquela agência para cuidar dos refugiados, a FAO, que vai cuidar da produção de alimentos, né, a Unesco, que cuida da cultura, o Unicef, das crianças. Algumas coisas funcionam bem. No entanto, no plano econômico ocorreram algumas mudanças significativas, e é isso que a gente vai analisar bem aqui, né? Algo que chama atenção nesse novo período é a multipolarização das relações financeiras e comerciais, por isso a ordem multipolar, né? Então vamos entender aqui um pouquinho disso aqui, né? Não esqueça que o próprio aparecimento, a própria formação dos blocos econômicos vem para dar muita força a esse capitalismo, né? Principais organizações criadas aqui, então temos aqui a ONU, né, criada aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então bem aí já não foi nem após, já foi durante a Segunda Guerra Mundial, já foi sendo criada, tá? Então muito questionada, né, porque a ONU acaba sendo orientada principalmente pelos países mais desenvolvidos ali. Então a gente vê que até essa própria bandeira que vocês estão vendo aí, ela foi bastante criticada, porque se vocês olharem, né, o que foi a projeção cartográfica que foi usada para fazer a bandeira da ONU foi a projeção do tipo azimutal, do tipo polar. O que eles fizeram? Botaram o centro do planeta como sendo o Polo Norte. Mas só tem uma coisa, né? Quando você faz isso, muitos analistas olham o seguinte, né? Quem é que está no centro? Quem está no centro são os países centrais. Quais países centrais? Os países da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, né, a Inglaterra, e que a gente vê que o mundo pobre fica na periferia. Então na periferia você consegue enxergar, né, você consegue aqui do lado, você consegue ver a ilha você tem aqui a Austrália, você vai ter aqui a África, você vai ter aqui a América do Sul, mas aqui junto ao centro são os países de grande decisão, né? Conseguiram ver isso aqui no mapa, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então a gente consegue perceber isso aqui, né, que logo com a criação da ONU, então logicamente, já que foi criado com os países desenvolvidos que criaram a ONU, aqueles países que eram aliados a eles, né, acabaram aceitando e entrando na ONU também, né? Então o que deu mais força ainda para a ONU foi a vitória contra a Alemanha, contra a Itália e o Japão. Então isso fortaleceu bastante, que isso foi fundamental para garantir essa ideia, né, de liberdade que a ONU tanto propõe aí, né, de preservação de direitos humanos e tudo.
Então está aqui, ó, ao final do confronto, ou seja, ao final da Segunda Guerra, vários países já tinham aderido à declaração que pode ser considerada a base para a criação da ONU. Que declaração? Está aqui, ó, a Declaração das Nações Unidas em 1942. Então isso foi a base para quê? Para que a ONU fosse efetivamente, efetivamente criada em 1945, tá? Que é a data de criação da ONU, logo após, né, ao fim da guerra. E ela está sediada onde? Nova York. Então a gente vê que tem toda essa ingerência dos Estados Unidos aqui, que acaba tendo uma grande influência sobre a ONU. Com a comunidade internacional ainda impressionada com as atrocidades cometidas na Segunda Guerra, parecia clara a necessidade de criar uma nova instituição internacional que substituísse a ineficiente Liga das Nações. Por quê? Porque as Ligas das Nações foi criada em 1919, logo após o quê? A Primeira Guerra Mundial, né? Então eu posso dizer que a Liga das Nações foi criada para impedir a Segunda Guerra Mundial. Impediu? Não. Então foi criada a ONU para impedir novos conflitos. Impediu? Também não. Né? Então a gente vê que essas coisas acontecem assim. Pois bem, continuamos aqui. Na época da sua fundação, a ONU reunia apenas 51 países, hoje são 193 países que fazem parte dela, e a maioria entrou a partir da década de 60 aí. Né? Então não esqueçam que na década de 60 nós temos aí uma descolonização, né, dos continentes africano e asiático. Então você vê aí o processo de independência que aconteceu logo após a guerra, começa todo esse processo aí, porque não cabia mais, né, se houve uma guerra contra a Alemanha e Japão, porque estavam estavam num atrasado processo de colonização, e agora não tinha o porquê também os países europeus estarem dominando ainda países na África. Então houve uma onda de independências, e esses países acabaram entrando também na ONU. Né? Isso estimulou mais ainda, né, para que a ONU criasse essas agências, né, criassem programas para resolver os problemas sociais e econômicos desses membros aí. Então hoje nós temos aí, né, a ONU como um papel muito forte para tentar resolver principalmente essas desigualdades sociais aí, né, resolver esse problema de direitos humanos que tanto aflige ainda a população do planeta. Então temos 3 órgãos, né, ela tem diversas agências, mas basicamente os 3 principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral. Então a gente vê aqui, ó, a reunião da Assembleia Geral, quando você tem aqui os principais líderes, né, vão lá. Então o Brasil, por tradição, né, ele abre a Assembleia Geral desde 1940 e pouco. O Brasil faz isso aí, eu acho que desde 1948, se eu não me engano, quando o brasileiro Oswaldo Aranha, né, era secretário-geral da ONU. Então, na Assembleia Geral, né, todos os países membros têm a mesma representatividade, independente do seu poder econômico ou bélico. Todos eles têm o poder de falar. O único problema ali, né, que as coisas que são decididas ali não são obrigatórias de ser colocado em prática, né? Ali acontecem as deliberações. Olha, seria bom que todos os países fizessem tal coisa, mas não é uma obrigatoriedade, não tem essa imposição, tá? Então as reuniões acontecem anualmente, claro, né? Sempre tem aí um presidente com um mandato de 1 ano que realiza que vai lá e acaba presidindo, né, aquela reunião ali. Mas as reuniões podem ser convocadas a qualquer momento aqui, tá? Existe uma reunião geral, tá? E mais existe, que essa é feita de 1 ano, né? São reuniões anuais, mas de vez em quando tem alguma necessidade, é convocada a reunião. Outro órgão extremamente importante, Conselho de Segurança da ONU. Então vocês percebam aqui que a ONU, né, o Conselho de Segurança é um conselho formado por 15 países,
Tá 15? Deixa eu ver se é isso mesmo. 5 mais 5 mais 5. Exatamente isso. Nós temos 15 países, onde 5 deles são fixos, né? Então temos aqui, ó, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E não esqueçam que aqui não vai entrar grandes potências como Alemanha, Japão e Itália, porque simplesmente quando foi criado o Conselho de Segurança da ONU, esses países eram inimigos, né? Então eles não fazem parte do Conselho de Segurança. Hoje em dia a Alemanha quer uma vaga no Conselho, o Japão também quer uma vaga no Conselho, mas ainda o Brasil também e a Índia também, mas ainda isso não tem nada decidido. Então, diferentemente da Assembleia, né, que o que é discutido aqui não tem a obrigatoriedade de ser colocado em prática, tá? Aqui no caso do Conselho de Segurança, o que vai ser discutido aqui é somente, aqui pode ser discutido qualquer assunto, tá? Mas aqui no Conselho de Segurança da ONU, na reunião deles, o que é discutido são questões de ordem armamentista, né, militar, ou de geopolítica, que pode envolver um conflito. Então, por exemplo, está acontecendo uma atrocidade, um país está fazendo uma guerra e está matando muitos velhos, crianças, sei lá, o Conselho de Segurança da ONU vai entrar em ação, tá? Então eles entram para julgar alguma coisa. Caso uma decisão dessa que aconteça aqui seja, né, não seja acatada por um membro, ele automaticamente deixa permanentemente a Assembleia Geral, tá? Ele não vai fazer mais parte da ONU. Então aí você já vê como é que a situação aqui já é completamente diferente. Enquanto que aqui o que é definido não é obrigatório, aqui é tão obrigatório como o cara pode ser até expulso, o país pode até ser expulso da ONU, tá? Então como eu falei, né, esses 5 aqui são os que são fixos, né, e os outros 10 são rotativos, tá? Então você vai ver aqui, ó, existem cadeiras aqui da América Latina e do Caribe, cadeiras aqui da Europa Ocidental e outros daquela região, cadeiras aqui, 2 cadeiras para países africanos, 2,5 para asiáticos e com leste europeu, né? Então aqui geralmente eles revezam, né? Vai sentar 2 pessoas não, pelo amor de Deus. Você tem uma época que o leste europeu vai ter 2 assentos e aqui vai ter 2, né? A Ásia 2. E depois, num outro mandato, inverte-se, né? Um vai ter 3 e o outro vai ter 1. É assim que funciona. Então, entre os permanentes estão esses aqui, né? Que são os que têm mais força. Mas aí é que está entrando uma coisa, né? Para que qualquer coisa aqui, para qualquer resolução aqui seja aprovada, é necessário o veto de pelo menos 9. Então, temos 15. Então, para que uma coisa seja aprovada, tem que ser o voto de 9. No entanto, existe uma polêmica muito grande sobre isso aqui. Como a questão do veto. Uma coisa é voto, outra coisa é veto. Na hora de vetar, esses 5 aqui, né, são os que têm mais força. Se um deles, isso que vai pegar, tá? Se um deles vetarem, não tem que passar nada. Então, digamos, 9 votaram aqui. Então, é no mínimo 9 para ter a votação, ok? Mas digamos que um desses países aqui, da América Latina e do Caribe, vetaram, ou seja, votaram não, votaram contra. E todos esses aqui votaram a favor. Esse cara está fora, o veto dele não interfere de nada. Mas, de acordo com as regras, se um desses aqui, 9 votaram, 8 votaram a favor de algo e um desses votou contra, bastaria um desses votar contra para que aquela resolução não fosse à frente. Mas isso é bastante complicado, né? Porque quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, 3 desses aqui, 3, falaram não. E quais foram esses 3? Exatamente esses 3 que vocês estão vendo aqui, ó. A França, a Rússia e a China. Todos os 3 foram contrários à entrada dos Estados Unidos no território iraquiano. Só quem votou a favor, lógico, foi os próprios Estados Unidos e o Reino Unido. Só esses 2.
Então essa regra de que basta que não vai acontecer, isso é meio que furado, né? Os Estados Unidos nem esquentou a cabeça para isso e foi lá invadir o território iraquiano aí, tá? Então tá aqui, né, falando exatamente sobre isso aqui, sobre o poder de veto, tá? O Conselho de Segurança da ONU foi fundado em 1946 e reflete até hoje a configuração de poder do pós-guerra, quando os vencedores do conflito, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, tornaram-se membros permanentes. A China só entrou como membro permanente em 1971. Por que ela entrou? Se a China é socialista. Isso aqui foi também uma manobra muito bem feita pelos Estados Unidos. Por quê? Porque um pouco antes, né, já no final da década de 60, a China estava abrindo relações com a União Soviética, né, porque a União Soviética estava querendo se meter demais nos assuntos chineses, militares chineses. E aí os Estados Unidos percebeu ali uma forma de separar um pouquinho mais, né, dando mais poder à China também, colocando ela no Conselho de Segurança da ONU. É lógico que a Rússia não gostou dessa ideia, né? Com certeza não. E até a entrada de novos países no Conselho de Segurança não é bem-vinda por esses países do Conselho de Segurança. Vê se você me entende. Por exemplo, a China. A China faz parte. A China seria contrária à entrada de quem? Do Japão, né? Porque seria mais um país ali do lado dela que teria força. Da mesma forma que a gente vai ver que quem seria contrário, por exemplo, a Alemanha, poderia ser o Reino Unido, poderia ser a França, que não quisesse, né? Mais países da Europa Ocidental, entendeu? E isso envolve essas coisas assim também. Em 91, com a fragmentação da União Soviética, a Rússia herdou, né, permanentemente aquele assento ali que já era da antiga União Soviética, porque a Rússia era a república com maior expressão dentre as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, né? Então está aqui, ó, até hoje a Alemanha e Japão, grandes potências econômicas, mas inimigas dos aliados em outros tempos, mantêm-se excluídas do grupo. Além deles dois, né, além da Alemanha e do Japão, novas potências querem também fazer parte. E aqui estão elas, né? A Índia, Paquistão e o Brasil também, né, falam que querem esse pedacinho aí também. Querem fazer parte desse conselho, querem que aumentem, né, o número de países aí que se elevasse mais, né? Que eles acham que o mundo é grande demais, né? Tem muitos países do mundo para ser orientado apenas por 5 países aí. Então o Conselho de Segurança deveria crescer. Então tá aqui, ó, essa reforma que eu falei aqui, ó. O Brasil compõe, junto com Japão, Índia e Alemanha, esses 4 querem elevar, né, esse número de 5 do Conselho de Segurança para 9, né? Então esses 4 países formam esse famoso, ou conhecido como G4, que é eles que eles querem essa reformulação do Conselho de Segurança aí, porque eles vão questionar, né? Por que nessa nova ordem mundial, que ela é muito mais econômica, por que vai continuar com esse número, apenas 5 no Conselho, como fixos, né? Então deveria ir para 9. É uma questão própria. E a outra agência, então nós falamos de 3, aqui já falei que são 3 grandes órgãos, falei de 2, né? Falei da Assembleia Geral e do Conselho, e vem aqui o Conselho Econômico e Social, tá? Então, como o próprio nome evidencia, no texto está dizendo, ele é responsável por tratar das questões relativas à economia, né, e à sociedade. Então, todo o assunto ligado a transporte, industrialização, desenvolvimento, tudo isso que envolve a sociedade, né, principalmente os mais jovens, eles vão, esse conselho é que vai buscar, né, trabalhar esses assuntos aí. Então, seja ele habitação, educação, saúde, proteção dos direitos humanos, liberdade, tudo mais, é o conselho que faz isso, é o Conselho Econômico e Social. Nesse conselho, então, você vai ter outras, né, uma grande quantidade de agências para ajudar nisso tudo aí, ó. Ele é composto, então, de 54 países eleitos a cada 3 anos pela Assembleia Geral e fazem parte desse conselho diversas comissões. Então, essas comissões é que vão resolver o quê? Assuntos
da Fome, né? Que é a FAO que vai resolver isso, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Saúde, então está aqui a OMS, né? E também para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, e outras também que fazem parte, né? E aqui embaixo aqui nós temos aí um textozinho, aqui embaixo, que fala sobre a atuação dessas agências, né? Fala da FAO, então ela orienta aí, ela ajuda muitos países pobres aí com a questão alimentar, né? A distribuição de sementes, então ela oferece esses recursos técnicos, né? Para essas comunidades poderem aumentar a sua produtividade, tá? Então mandam às vezes engenheiros agrônomos para lá, né? Para ensinar eles a como trabalhar direito a terra, como fazer projeto de irrigação e tudo mais. A OMS, como o próprio nome diz, né, a função básica da Organização Mundial de Saúde é estimular essa pesquisa médica, né, você fazer com que projetos de saúde sejam feitos, e às vezes projetos simples, né, como criação de fossas sépticas, né, projeto de vacinação, né, estimular essas campanhas de vacinação, tratamento das grávidas, né, pré-natal, tudo isso acaba sendo responsabilidade do OMS. A Unesco, né, vai falar da cultura, né, vai falar da preservação de ambientes, de patrimônio histórico, de museus, tudo que é relacionado à questão cultural é papo aí da Unesco, dessa agência aí, né. Então, tudo que é ligado à cultura é com ela mesmo, formação de professores, tudo isso. Além desses três, né, outros órgãos também importantes integram a ONU. São eles o Conselho de Tutela, o Tribunal de Justiça e o Secretariado, né? O Conselho de Tutela ele acompanha o desenvolvimento social dos povos de parte do mundo onde a população não pode escolher os governos, né? Então, seria tipo que, por exemplo, nós temos aqui problemas dos curdos, né? Os curdos acabam sendo tutelados aí pela ONU porque eles não têm direito de escolher nada. Existem regiões no mundo aí, né, que tiveram independência, mas que não tem governo, estão sob tutela da ONU. Quando aconteceu a independência do Timor-Leste, por exemplo, né, quando o Timor-Leste ele sofreu independência, ele se tornou independente de Portugal, e aí a Indonésia tentou pegar, né? Tentou assumir o Timor. O que a ONU fez? A ONU falou, não vai ser assim, eles vão ter um governo próprio. Então o que a ONU fez? Ela mandou as forças de paz da ONU, que são aqueles militares que são cooptados de algumas nações, para que tomasse conta do Timor enquanto não acontecia a eleição. Então as forças de paz da ONU foram lá para dar suporte a isso, e os militares que foram enviados para o Timor-Leste foram brasileiros, né? Não esqueço aqui pelo fato do Brasil falar português, claro, então ficou bastante fácil, estando militares brasileiros, então são brasileiros e não portugueses, para vocês, né, a gente ver essa ideia, porque já que foram independentes de um país português, então vou botar uma pessoa que fale português, mas que não seja tropas portuguesas, porque senão fica estranho, né? Você se tornou independente de Portugal e soldados portugueses vão estar aqui? Não. E aí o Brasil, claro, né, de muito bom grado, mandou suas tropas para lá. O Brasil que não é bobo, o Brasil que quer uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, evidentemente que ele aceitou, e foi o grande homem Sérgio Vieira de Mello, né, que foi para lá fazer esse processo de redemocracia do Timor-Leste. Sugiro a vocês verem o filme do Sérgio, né? Se eu não me engano já está aí na Netflix. Quem faz o papel do Sérgio é o Wagner Moura. Eu ainda não vi, só vi trailer, vou ver, que deve estar muito bom, porque aquele cara ali, ele era o Sérgio Vieira, é o que era o mais cotado para assumir a Secretaria-Geral da ONU, no lugar do Kofi Annan. Só que aí houve atentado em Bagdá, né? Um carro bomba estava junto ao prédio
da ONU em Bagdá, e o Sérgio Vieira, que estava lá para fazer toda a questão da política também, ele acabou sendo morto, né? Vale a pena ver esse documentário aí. Eu não vi ainda. Existe um documentário da HBO que é muito bom, mas eu quero ver essa série que está na Netflix também. Vamos ver se é condizente com o documentário da HBO. Deve ser, né? Não vão fazer uma coisa ruim. Outra, né? Tribunal Internacional de Justiça. Então a gente já sabe muito bem o que eles fazem. É eles que vão julgar, né, qualquer problema que envolva os países. Então você tem que ter um tribunal do júri, e é o tribunal que fica lá na cidade de Haia. É o famoso Tribunal de Haia. É mais conhecido com o nome Tribunal de Haia do que Tribunal Internacional de Justiça. E eles que acabam julgando, né, composto de 15 juízes, acabam julgando esses, por exemplo, crimes de guerra. Né, quando houve independência, a fragmentação da Iugoslávia, o presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, ele fez muitos crimes de guerra lá, matou crianças, jovens, idosos, né, gente que não tinha nada a ver, não eram soldados. Então acabou sendo, ele ia ser julgado no Tribunal de Haia, foi levado para a Holanda, mas ele foi encontrado enforcado na cela, e muitos dizem que ele não suicidou, né? Suicidaram ele, né? Entre aspas. Mas ele foi encontrado morto lá, enforcado. E o secretariado, né, é o que vai, vamos dizer assim, é quem vai ter um trabalho pesado mesmo, um trabalho burocrático de organizar as reuniões. Então, quando tem, por exemplo, deslocamento de tropas, né, das forças de paz, é o secretariado que envolve toda a parte logística da coisa. Pelo amor de Deus, não é o secretariado que vai participar da ação, não. Ele apenas coordena, né? Ele é responsável pela parte logística, de fardamento, de alimentação, de logística de transporte. Quando acontece as reuniões, o secretariado também que acaba tendo que resolver tudo isso, né? O cerimonial, possibilitar a passagem para todos os chefes de Estado ou representantes para que aconteçam essas reuniões. Então tudo que envolve essa parte de logística, de parte burocrática, né, ou seja, as funções administrativas, ficam por conta aí do secretariado. A OTAN, né? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Aquela junta militar, vamos dizer assim, né? Um órgão militar que foi criado para os países capitalistas, né? Uma aliança militar feita pelos países capitalistas na época da Guerra Fria, para se defenderem de uma possível, né, ação por parte dos países socialistas, né? Qualquer ataque que viesse de lá, que fosse contra qualquer país capitalista da Europa Ocidental, seria a OTAN, as tropas da OTAN entrariam em ação, né? Isso nunca aconteceu, graças a Deus nunca teve esse ataque, tá? Mas da mesma forma que teve a criação da OTAN, a União Soviética fez a mesma coisa também, foi uma resposta, né? Enquanto que em 1949 é criada a OTAN, anos depois, em 1955, é criado o Pacto de Varsóvia, né, que tinha a mesma função, né, defender os países socialistas de um possível ataque dos países capitalistas. Também isso aí nunca aconteceu de fato, esse conflito, tá? Então, mas o que ficou disso? O Pacto de Varsóvia acabou, né, acabando a União Soviética, ele foi extinto, mas a OTAN não acabou. Tá? Então não acabou. A função dela acabou sendo redefinida. Outros conflitos aconteceram e a OTAN entrou em ação, como eu bem falei, o próprio ataque, né, à Sérvia, a OTAN participou, o ataque ao Iraque, né, em 1990, em 1991, 90-91, porque o ataque realmente foi em 91, em janeiro de 91, foi coordenado pela OTAN, liderado pelos Estados Unidos, mas a tropa da OTAN, diversos países acabaram ingressando ali. Tá? Então, em 2010 também, né, nós tivemos essa ação também, no caso aí da Líbia, né, contra
Estado Islâmico, tropas da OTAN também já fizeram ações contundentes ali, tá? Então, logo na década de 90, não só ataque defendendo os bósnios, mas também os sérvios também dos ataques por parte da Sérvia, né? Os sérvios não, pelo amor de Deus, os croatas, né? Os croatas que eram atacados pelos sérvios. Então a OTAN entrou em ação. É claro, né, a gente vê aqui, ó, né, a ação da OTAN basicamente é aqui nessa região e tem tudo a ver com os interesses aqui dos Estados Unidos e da Europa Ocidental também. Não esqueça aí que para eles isso aí é como se fosse a área geopolítica deles, né? Então fazem questão de dominar, principalmente os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, ó, são meus amigos, então estamos aqui. O mais curioso disso ainda é que hoje na OTAN existem países que antigamente faziam parte do Pacto de Varsóvia, ou seja, aqueles países que eram ou ficaram sob influência da União Soviética ou eles faziam parte da União Soviética. Então temos aqui, ó, como por exemplo nós temos a Letônia, né, nós temos a Lituânia, então eram repúblicas, né? Então, e fora os outros, ó, Romênia, Eslováquia. Deixa eu consertar isso aqui para não falar besteira aqui, ó. O que era da antiga União Soviética era apenas esse aqui, ó, Lituânia, Letônia e Estônia, certo? Esses três países aí eram repúblicas da União das Repúblicas Socialistas. Agora os outros eram países, vamos dizer assim, satélites, né, que eram da esfera de influência da União Soviética. Então Bulgária, Albânia, Croácia, então só aqui, ó, Croácia e Eslovênia faziam parte da antiga Iugoslávia, que também não era área de influência soviética, mas era socialista. E Romênia e Eslováquia, que fazia parte da antiga Tchecoslováquia, Bulgária, também eram países que eram da área de influência soviética. Outro órgão, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, pode ser considerado que o primeiro organismo regional do planeta, já que foi criado lá em 1948. Tá? Então, em 1948 nós temos a formação, os Estados Unidos dominando principalmente aí, porque é o quintal deles, tá? A origem, ela foi criada, a OEA foi criada em 1948, mas a origem dela bem antiga, lá em 1800 e pouco, 1889, né? Nós estamos falando aí em praticamente muito pouco tempo depois aí da nossa independência, fim da escravidão, e exatamente no ano da nossa república, né, da proclamação da república no Brasil. Então isso aqui é que depois foi criada aqui então a União Internacional das Repúblicas Americanas, que depois mudou de nome e foi para a OEA, tá? Com sede em Bogotá, na Colômbia. O organismo tem como principal objetivo defender os interesses do continente americano. Logicamente, defender muito mais os interesses dos Estados Unidos no continente americano. Não vamos esquecer isso, né? Desde a década de 90, a OEA tem intensificado seu esforço para o fortalecimento da democracia das Américas, enfatizando também temas como comércio interregional, combate ao tráfico de drogas, e aí a gente vê basicamente Estados Unidos aqui mandando ver aqui nessa época aqui, nessa região, principalmente região de Colômbia, região de Peru, da Bolívia também, e também em outros assuntos. Atualmente, a OEA considera que todos os 35 estados da região são membros efetivos. Em 62, a organização excluiu Cuba, né, revogando essa decisão apenas em 2009. No entanto, Cuba não tem demonstrado interesse em participar do organismo, que apresenta estrutura parecida com a da ONU, incluindo uma Assembleia Geral. Ou seja, né, para os Estados Unidos, né, para a OEA, Cuba tem lá a carta branca, né, para entrar. E aí Cuba ficou bem ainda em cima do muro ainda. Então nós temos aqui
que em 2016 o presidente Raul Castro, irmão de Fidel Castro, né, após os Estados Unidos sugerirem sanções contra a Venezuela, que a OEA foi desde a sua concepção um instrumento de dominação imperialista e que nenhuma reforma poderá mudar sua natureza ou história, ou seja, vai falar sempre que os Estados Unidos é que manda e desmanda ali. Por isso que Cuba não quer participar, né? Eles não dão um braço a torcer, né? Então aqui fala da expulsão de Cuba da OEA. Sugiro para vocês verem o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, e vocês vão entender perfeitamente, né, o grande problema que foi aqui a crise dos mísseis em 1962, quando o mundo esteve mais perto da Terceira Guerra Mundial. Foi em outubro de 62, quando aviões de espionagem dos Estados Unidos, os famosos U-2, né, o U-2, eles passaram sobre a ilha de Fidel, tirando fotos, e em uma dessas fotos começaram a aparecer que existiam mísseis sendo montados, mísseis soviéticos montados em Cuba. E aí é nesse contexto aqui que a OEA acaba colocando Cuba de fora do seu quadro, tá? E não esqueçam que isso já estava na goela, né? Já estava na goela dos Estados Unidos o fato dos cubanos terem se tornado socialistas, de Fidel Castro, junto com seu amigo Che Guevara, né, fazer a Revolução Socialista em Cuba. Instituições da economia global, o FMI, criado também um ano antes da guerra, instituição criada para poder gerenciar, né, de maneira simples, ajudar os países com empréstimos, né? Tanto o FMI quanto o Banco Mundial foram formados na mesma época, na mesma ocasião, na Conferência de Bretton Woods, em 1944, em que o objetivo teórico era ajudar os países na reconstrução, né, na reconstrução econômica, tá? Após a Segunda Guerra, estimulando o comércio entre eles, estabelecendo, né, um equilíbrio monetário. Lógico que o que realmente que estava por trás disso era uma coisa muito maior, né? Era controlar, ter um organismo que controlasse a economia dos países que fizessem parte, que fizessem empréstimos junto a eles, né? Então, basicamente, o que vai acontecer aqui nessa reunião de 1944 aqui é o que vai provocar a saída da União Soviética, aquela amizade que tinha, né, com os países aliados, porque aqui vai ser decidido que, além do surgimento do FMI e do Banco Mundial, né, é aqui que é decidido que o que vai acontecer vai ser o abandono daquele padrão do ouro como moeda de troca internacional, e passa a ser agora o dólar. É lógico que a União Soviética não gostou disso, né? Que eles vão alegar, olha, não sei de onde vocês tiraram isso, que vai ser o dólar, então já que vocês decidiram, nós vamos estar fora, vamos dizer assim. E aí esse acordo aqui acabou proporcionou estabilização econômica, né, momentânea, mas gerou profundos problemas disso aqui, porque muitos países aqui ficaram dependentes por causa do dólar, dependentes dos Estados Unidos aqui. A FMI foi criada aí para fiscalizar essas políticas necessárias para que houvesse esses acordos, né, esses reajustes na economia mundial. E aí como é que era o reajuste? Através de empréstimo. Então esse é que era o objetivo, né? Vamos dar empréstimo para quem precisa. E aí, mediante os empréstimos, agora fica todo mundo endividado aí, ó, como está aqui, ó, com a corda no pescoço, ó. Olha aí, ó, foi dado dinheiro e o cara está com a corda no pescoço. Se esse dinheiro vai acabando, o que vai acontecer? Ele vai se enforcar aqui, né? Na teoria, a ideia do organismo é simples e intuitiva, porém está aqui, ó, em termos práticos, ela não transparece todos os interesses envolvidos nas operações do FMI. O atrelamento ao dólar, evidentemente, proporcionou aos Estados Unidos um poder de decisão estratégica sobre os empréstimos,
o que trouxe diversas parcerias e acordos durante a Guerra Fria. Então, é bem aquele negócio, né? Quem é que quer ser amigo do rei? Todo mundo, porque se você não for amigo do rei, e aqui que está essa parcerias e acordos durante a Guerra Fria. O poder decidir o volume e a aprovação dos empréstimos para cada país, assim como as normas a serem cumpridas para a concessão de recursos, variam em virtude da participação de cada membro na disponibilização de capital. Então, aqueles países, porque o FMI ele é uma junção de capitais dos países. Então, aquele país que chega com mais dinheiro, né, para depois fazer empréstimo para outros, esse vai ter maior poder. Ou seja, a conta é simples, quem investe mais tem mais poder. É como se nós fizéssemos uma caixinha, né? Vamos fazer uma caixinha de dinheiro, que a gente pode pegar empréstimo, pode usar o dinheiro. Tá bom, mas quem puder colocar mais dinheiro nessa caixinha vai ter mais poder. Então não é um poder que é igualitário, né? Os países desenvolvidos mais ricos que têm mais poder, esses terão mais privilégios, vamos dizer assim, né? Eles vão polarizar mais ainda poder dentro da organização. Além dessas críticas mais tradicionais, a instituição também não é vista com bons olhos quando são confrontados a estabilidade econômica e o desenvolvimento social. Extremamente pragmático, o FMI define de forma severa o investimento prioritário. É aquilo que eu sempre falei em sala, né? É uma cartilha, olha, você não pode ficar gastando muito dinheiro com a parte social porque você tem que pagar seus empréstimos, você tem que gastar mais em tal lugar. Então você deixa de lado o setor público, deixa de lado o social e vai pensar mais na parte econômica, vai pensar mais nos industriais, né? Então faça a política voltada para os comerciantes, mas não faça a política voltada para o povo. É esse que é o problema aqui, essa definição de forma severa onde o investimento vai ser prioritário. Então, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então é para ser bem dividido, mas não é. Esse é o famoso consenso de Washington que a gente fala, que acabou dominando a economia dos países, principalmente dos países mais pobres, evidentemente, né? Além do tocante social propriamente dito, esse aspecto é visto como mais uma prova de que os objetivos práticos da organização são bem menos multilaterais, ou seja, são mais unilaterais, né? Visa apenas um lado do que todos os lados. Na medida em que são vetados investimentos do capital disponibilizado em setores de infraestrutura e de educação, o caráter de subordinação do país beneficiário é reforçado, já que as correções restituem o seu consumo momentâneo, mas não necessariamente o potencial de desenvolvimento. O que eles querem é que onde você vai investir vai me facilitar, vai me beneficiar, vai, então tudo bem. Não, onde você vai investir não vai me beneficiar, vai beneficiar o seu povo, aí está tudo mal, esse é o problema. Mais recentemente, o FMI vem flexibilizando sua medida de austeridade em relação aos empréstimos. O rigor da organização em se manter contrário aos investimentos sociais passou a se mostrar um limitador do próprio consumo. Sim, isso aqui sim. Porque é uma questão, se você quer ver a população desses países pobres consumindo os produtos dos países ricos, eles têm que ter dinheiro, eles têm que ter melhoria social. Então, se você não permite que isso aconteça, você está arrumando um problema para o futuro. Porque o consumo, que é a mola mestre do capitalismo, está sendo diminuído. E aí agora a gente percebe que olha a quantidade de pessoas pobres no Brasil, a que ponto chegou. E aí, essa política de criação de Bolsa Família, isso é aprovado agora. Não é uma política social? É. Antigamente não era aprovado, mas agora passa a ser aprovado. Por quê? Você tem agora um número de pessoas que ganham dinheiro. Né? Isso é repasse de dinheiro público para essas pessoas. Mas vocês só não esqueçam uma coisa. Todo o Bolsa Família pago nesse país sai do nosso bolso. Quando você compra uma bala, quando você compra um caderno, quando você compra qualquer coisa. São seus impostos, são meus impostos, que são usados para pagar o Bolsa Família. E essas pessoas agora podem comprar mais, podem aumentar o poder de consumo, até daqueles produtos que vêm de fora. Por isso que houve essa certa flexibilização, né, nesse rigor aí de não investimento em lado social. Tá aqui, ó.
À medida em que a confiabilidade das economias emergentes vai sendo adquirida, a organização passa a apresentar menos restrições no uso dos recursos. Ou seja, basta essas economias emergentes mostrar um sinalzinho de fortalecimento econômico, que está tudo bem. Vamos liberar mais crédito para eles. E aí libera-se crédito, né? Você tem o Banco Mundial, que assim como o FMI, ele também surgiu na conferência de Bretton Woods e formado principalmente por duas instituições, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e a AID, não confunda com a AIDS, tá? Associação Internacional de Desenvolvimento. O que essas duas organizações têm como principal fator? Oferecem empréstimo para quem está em processo de desenvolvimento, ou seja, está mais focado para projetos de infraestrutura e medidas a médio e longo prazo. Então os países acabam recorrendo ao Banco Mundial quando tem projetos para mudar a infraestrutura, para promover o desenvolvimento aqui. Tá? Então, o objetivo inicial do Banco Mundial, mais especificamente do BID, né, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, de Reestruturação e Desenvolvimento, foi viabilizar de forma inicial, foi quando houve aquele envio de dinheiro para a Europa, né, na época da Guerra Fria, né, logo depois do pós-guerra. Então o objetivo inicial foi isso, os países que foram destruídos vão receber o apoio do Banco Mundial. Então, no contexto do Plano Marshall, as políticas de canal direto entre Estados Unidos e países europeus acabaram mudando o enfoque do banco, que voltou seus esforços de desenvolvimento de parcerias capitalistas entre países em desenvolvimento. Então, no primeiro momento, foi feito pelo Plano Marshall, né? Nesse momento aqui. Mas depois, aí passou a essas outras economias também. Então, essa mudança é bem forte. Primeiro momento, só para as potências ali que sofreram na guerra. Mas depois não, outros começaram a ter esse dinheiro também. Então a gente vê aqui, os contrastes entre as diferentes fases e enfoques da atuação do Banco Mundial fazem dele uma instituição bastante dinâmica. Em certas fases, as políticas sociais e as medidas de longo prazo são destaque na organização, buscando o estabelecimento de parceiros sólidos e sustentáveis de desenvolvimento econômico, mas em outros momentos, quando alguma coisa na política estadunidense aponta uma guinada em direção ao conservadorismo, a austeridade de sua política de empréstimo volta a atrair críticas semelhantes àquelas destinadas ao FMI. Então, vai depender muito de como está o ânimo, né, o humor dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos está bem, ok, vamos emprestar dinheiro, vamos fazer essas políticas sociais aí a médio e longo prazo. Mas, se dependendo da austeridade lá dos Estados Unidos, né, uma mudança política, por exemplo, nesse momento agora é complicado com Donald Trump, né, e eles vão ser muito mais conservadores em fazer empréstimos a outros países. O BID é formado por 188 países, que também são integrantes do FMI. Os principais focos de atuação estão relacionados a investimentos de infraestrutura. Vou falar a mesma coisa não, a mesma coisa que eu já falei ali atrás, tá? Evidentemente, a marca tradicional dessas instituições financeiras é visível na estrutura do Banco Mundial, a concentração do poder na decisão nas mãos dos países desenvolvidos, igualzinho lá em cima que eu falei do FMI, né, e eu falei também até da OEA também, né, os países ricos é que têm maior poder, né, para emprestar dinheiro e tudo mais. Então temos eles aqui, quem encabeça aqui? Os Estados Unidos, depois nós temos aí seguido o Japão, Alemanha, França e Reino Unido aí. Essa estrutura impacta principalmente na seletividade dos membros contemplados por empréstimos, aquilo que eu falei há poucos minutos. Quem é amigo do rei? Né? Algumas vezes acaba mesclando interesse teórico da entidade com interesse, né, da entidade aos interesses nacionais de seus principais credores. Então, se for de interesse dos Estados Unidos, empresta. Se não for, não empresta. Depende muito deles. A OMC, está faltando muito aqui? Deixa eu ver. Eu vou dividir esse vídeo aqui, tá, pessoal? Vou dividir esse vídeo, vou parar esse vídeo aqui e já começo um outro, para não ficar um vídeo tão extenso na hora de eu renderizar ele aqui.
Ok? Então daqui a pouco eu volto para a parte 2, aí vamos falar aqui a partir de OMC. Até daqui a pouco.